Domingo, 27 de novembro de 2022, direto de São João de Meriti, Rio de Janeiro, Brasil. Aqui é Cid Frank. Este é o programa dos compactos semanais, das realidades da vida, dos casos banais. Sejam bem-vindos ao Ecos Digitais. Bem, amigos do Ecos Digitais, aqui é seu amigo Frank, aquele que anda na rua olhando para o chão para ver se acha dinheiro perdido. Gol! Nada, tá difícil. E o concurso Minha Casa no Ritmo da Copa foi promovido pela Prefeitura de Iracema, no interior de Roraima, e entregou TVs novas para 17 famílias. Bandeirolas e cores verde e amarelo dominaram decorações nas casas. Agora, ganhadores sonham em ver o Brasil hexacampeão. Ou será que sonhavam com as TVs? Bom, inicialmente, a Prefeitura abriu o concurso Minha Casa no Ritmo da Copa com a intenção de distribuir 15 televisões para as casas mais decoradas. Mas com a repercussão positiva, foram entregues 17 televisores para as famílias no último sábado, dia 19, véspera da abertura do Mundial no Catar. no total, a competição reuniu 54 casas e muita empolgação dos moradores. E abre aspas. Só fui até o Tetra, mas rumo ao Hexa, diz Lula. Sobre baiano que viralizou nas redes sociais com 6 dedos. Para você entender melhor, o presidente eleito compartilhou em suas redes sociais a notícia de que um baiano de 6 dedos está confiante no Hexa. Josevaldo de Almeida Tomé, 45 anos, viralizou nas redes sociais por conta do excesso de dedos. O baiano contou que se sentia privilegiado por conseguir fazer o sinal do Hexa com apenas uma das mãos. Chupa Lula! Próxima notícia! Ouçam esta manchete do G1, e não é sensacionalismo, apenas a verdade, infelizmente. Qatar tenta mostrar respeito à diversidade, mas só até o fim da Copa. A abertura da Copa, que contou com o discurso de Morgan Freeman falando sobre inclusão, etc, etc. Num país, como comentei no último programa, as coisas são diferentes. Foi de uma forma nem tanto quanto eu esperava. Gosto muito do Morgan, mas o que o dinheiro não faz, não é? Dinheiro este que poderia ser melhor investido na festa de abertura. Para mim, a potência do Qatar não condiz. Foi legal a homenagem aos mascotes das últimas Copas. As músicas também tocadas, né? Músicas temas, mas bom, quem viu, viu. Não foi lá essas coisas não. Autoridades do Qatar tomaram uma bandeira de Pernambuco de brasileiros, na frente do Lusail Stadium, em Doha. O caso aconteceu logo após a partida entre a Arábia Saudita e a Argentina. Segundo testemunhas, eles pegaram a bandeira, jogaram no chão e pisaram, por terem pensado que se tratava de uma bandeira LGBTQIAP+, devido ao arco-íris presente na ilustração. Isto gerou polêmicas, chegando até políticos do estado de Pernambuco, que se solidarizaram com seus conterrâneos e emitindo notas de repúdio perante tal situação. Outro detalhe: todos os capitães das seleções foram proibidos de usar braçadeiras com a inscrição One Love e com cores que remetem apoio aos direitos do grupo LGBTQIAP+, diversas raças e origens. Isto pelo motivo que também comentei no programa anterior. Qatar é um antro de desrespeito aos direitos do ser humano ser quem ele ou ela é, e se sente melhor. Mas sabe de onde definitivamente veio a proibição? Sim, da FIFA, que acatou a decisão vinda de cima e ainda ameaçou aplicar cartões amarelos aos jogadores que desobedecessem. Quem está acima da FIFA neste caso? Quem é? Com este ato, a seleção da Inglaterra, que entrou em campo na segunda, se ajoelhou no início da partida contra o Irã, em seu ato de protesto às práticas racistas e ao veto à abraçadeira.
Com isto, a própria FIFA entregou uma nova braçadeira com a inscrição "Não há discriminação". Já a seleção iraniana não cantou seu próprio hino nacional, em apoio às manifestações sobre a morte da jovem Mahsa Amini, por conta da, abre aspas, polícia moral de seu país. A seleção belga também foi bloqueada em sua tentativa de usar a palavra amor em seu uniforme. Talvez se fossem as palavras ódio, desrespeito, a frase aqui quem manda sou eu, ou sua liberdade fere minha existência, petróleo também, né? Quem sabe, talvez se fossem essas palavras ou estas frases, seriam autorizadas. Continuando. Na quarta, dia 23, jogadores alemães protestaram durante foto oficial em sua estreia contra o Japão. Os atletas alemães colocaram as mãos na frente de suas bocas, como um ato de repúdio à organização do evento, tampando-as naquela foto comum antes de partidas oficiais, onde ficam alguns em pé e outros abaixados na frente. E a FIFA mostrou? Não, né? Mas as fotos? Não, isso não falta, você pode ver pela internet. No Facebook, eu, por exemplo, vi um cidadão escrever em seu post sobre o assunto que, abre aspas, são as leis do país e vai quem quer. Disse ele também que muitas pessoas do meio querem impor seus ideais sobre a respectiva cultura do Catar. Mas aí eu pergunto para você que me ouve. E quem nasce lá e se identifica assim, merece ser punido e até morrer por conta disso? Ouça um trecho de uma nota dada pela Federação Alemã de Futebol. Abre aspas. Não se trata de uma mensagem política. Os direitos humanos não são negociáveis. Fecha aspas. Pensem sobre isso. Na sexta, jogadores do Irã voltaram a cantar seu hino antes da partida contra o país de Gales, que não jogava uma Copa há 64 anos. E dado o fato, a imprensa foi perguntar o motivo. A resposta? Abre aspas. Vocês perguntam muito sobre isto. Deveriam perguntar aos Estados Unidos sobre quando vão retirar as tropas do Afeganistão. Fecha aspas. É atitude de um lado, patada do outro. Na mesma partida, parece que a FIFA liberou o uso de acessórios com as cores do arco-íris, mas apenas na torcida do país de Gales. Caraca, quem pode aqui, não pode ali, e futuramente tudo retorna ao normal, né? Normal de lá. Antes da mesma partida, 2 torcedores iranianos estavam protestando quando tiveram objetos confiscados pela segurança do evento e foram repreendidos pela polícia do Catar. Um homem carregava uma bandeira iraniana com a frase liberdade de vida das mulheres, enquanto uma mulher fazia uma manifestação contra o caso Mahsa Amini. Ela usava uma maquiagem com a palavra Irã na testa e também simbolizava como se estivesse chorando lágrimas de sangue. Do olé ao alá! E a zebra disfarçada de camelo na última terça pintou no Catar. Com um pênalti polêmico convertido e 3 gols impedidos, La selección de Messi y los otros perdió en su primer partido contra Arabia. ¡Arriba! No, eso es México. Alá, Argentina, que eu sempre torci a favor durante anos na estreia, se lascou, cara. Perdeu de 2-1 para a Arábia, hein? E sabe o que é curioso? Antes deste milagre, o príncipe herdeiro saudita encontrou os jogadores e disse que ninguém esperava que eles fizessem algum ponto na Copa. E com este milagre, o governo da Arábia Saudita decretou feriado nacional após o time de futebol do país vencer a seleção da Argentina na Copa do Mundo do Catar, segundo a imprensa estatal saudita. Determina-se que amanhã, quarta-feira, seja feriado para todos os funcionários de todos os setores do Estado e do setor privado, e a estudantes do sexo masculino e feminino em todas as etapas do ensino. Disse a Saudi Press Agency no Twitter, o príncipe saudita. E como Godzilla saído de Tóquio para pisotear Berlim, o Japão bateu a Alemanha. Sim! Caraca, hein? Mas eu simpatizo com os samurais azuis. 2-1 já foi histórico, né não? A Alemanha perdeu? Mas não foi de 7-1, vale lembrar, hein? E na sua estreia, jogo meio foi em Portugal, venceu a Gana, que quase empatou também.
Cristiano Ronaldo disse que iria se aposentar se fosse campeão do mundo. Venceram os ganeses mais por 3-2. Sei não, hein, opá? E é a Copa dos Acréscimos, hein? De 5 em 5 minutos, variando até quase 8 por tempo. Isto vai acabar lá para janeiro. Coitada da Costa Rica, que levando 6-0 ainda deram 7 minutos de acréscimo no segundo tempo, levando aos 7-0 para a Espanha. E o Brasil, hein? Ah, Brasil, o que tu foi fazer? Pra que foi ganhar de 2-0 da Sérvia? Eu já tenho que pagar as horas nesses 3 jogos da fase de grupos. Se passar para oitavas de final, quartas de final, semifinal, eu vou ficar pagando hora eternamente na minha empresa. Me ajuda, Brasil! Que saco! E a Argentina acordou ao vencer o México neste último sábado, dia 26, por 2-1, com uma defesaça do goleiro Martínez, um gol de Messi e outro de Enzo Fernandes. Adelante, Argentina! E só para fechar as notícias da Copa desta semana, uma boa notícia. Pela primeira vez, uma mulher narra jogos da Copa na TV aberta brasileira. E o nome dela? Renata Silveira. Apesar de tudo que elas sofrem, mesmo em nossa terra tupiniquim, este é um exemplo de respeito ao trabalho de uma mulher e o que ela pode desenvolver com ele. Você está ouvindo Ecos Digitais. Um meteorito que caiu na cidade de Windscombe, na Inglaterra, em 2021, continha água que correspondia quase perfeitamente com a existente aqui na Terra. Ué, mas como? Isso reforça a ideia de que rochas no espaço podem ter trazido componentes químicos importantes, incluindo água para nosso planeta no início de sua história, bilhões de anos atrás. Curiosidade: enquanto vagam pelo espaço, detritos são caracterizados como meteoroides. Quando adentram em nossa atmosfera e vemos as famosas bolas de fogo ou rastros luminosos, são os meteoros. E quando encontramos em nosso solo, ou mar, etc., meteoritos. Este meteorito é considerado o mais importante já recuperado no Reino Unido, e os cientistas que acabaram de publicar a primeira análise detalhada dizem que o objeto rendeu informações fascinantes. A água encontrada representava até 11% do peso do meteorito e continha uma proporção muito semelhante de hidrogênio da nossa água aqui na Terra. Alguns cientistas em seus estudos dizem ainda que a Terra, quando jovem, era tão quente que teria expelido grande parte de seu conteúdo volátil ao espaço, incluindo água. O fato de a Terra ter tanta água hoje, 70% de sua superfície sendo coberta por oceanos, sugere que deve ter havido um acréscimo posterior, ou seja, alguns afirmam que isso pode ser proveniente de um bombardeio de cometas gelados, mas a composição química deles não coincide tanto com nossa H2O. E o fato de ter sido recuperado menos de 12 horas após a queda significa que absorveu muito pouca água terrestre, ou até mesmo quaisquer contaminantes, tanto atmosféricos quanto no ponto de queda em solo. Abre aspas. Todos os outros meteoritos foram comprometidos de alguma forma pelo ambiente terrestre. Fecha aspas. Diz Ashley King, principal coautora do estudo no Museu de História Natural de Londres, a BBC News. Outra característica intrigante sobre esta composição do meteorito é por ele ter sido recolhido com tamanha rapidez. Isso significa que, quando analisaram o meteorito, sabiam que a composição que estavam vendo levava de volta à composição do início do Sistema Solar, há 4,6 bilhões de anos. Também comentaram que, fora buscar amostras de rocha de um asteroide com uma espaçonave, ou seja, fora de nossa atmosfera e suas poluições, não poderiam ter um tipo de meteorito mais intocado. Interessante, não é? Ecos da Saudade, prestando respeito em singela homenagem. Outra lenda de nosso país nos deixou na última terça, dia 22, aos 81 anos. Erasmo Carlos, o Tremendão. Um dos pioneiros do rock brasileiro, junto de seu grande parceiro musical Roberto Carlos. Foi um dos ícones da Jovem Guarda, junto de Roberto e a cantora Vanderléa. O artista estava internado no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, desde o dia 2 de novembro, para tratar um quadro de paniculite em decorrência de uma infecção. Autor de mais de 600 composições e, dentre elas, grandes clássicos, tendo atuado até no cinema. Deixou a esposa, 3 filhos e, obviamente, uma legião de fãs e admiradores de seu trabalho. Coincidentemente, partiu no dia 22/11,
que é considerado o Dia do Músico. Em 2021, comemorando seus 80 anos, disse em entrevista que envelhecer não o proibia de fazer o que gostava. E como sempre, aqui no Rio de Janeiro, mais um policial foi morto. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do cabo Maicon Borges da Silva, ocorrida na tarde de quinta-feira, dia 24. O caso ocorreu quando o policial militar que estava de serviço passava pela estação de trem de Vigário Geral, no bairro de Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro. O cabo Maicon e a viatura em que estava foram alvos de disparos efetuados por criminosos armados. E no Complexo da Maré, na última sexta, durante uma operação policial, infelizmente um motorista de aplicativo foi morto. Renan Souza de Lemos, de 24 anos, deixou 2 filhas. E mais uma perda para quem gosta do mundo nerd e geek, como este que vos fala. O ator Jason David Frank, que ficou muito conhecido por interpretar Tommy na série clássica dos Power Rangers, o Ranger Verde e também branco, faleceu no último sábado, dia 19, e a notícia foi confirmada no último domingo, dia 20. Jason foi também lutador de MMA com carreira profissional entre 2008 e 2010. Ele morreu no estado do Texas, nos Estados Unidos, deixando 4 filhos. Fontes confirmaram que nosso eterno Ranger Verde tirou a própria vida após uma discussão com sua esposa. Estavam enfrentando uma situação de divórcio e ele se trancou no quarto de hotel que estava com ela, mas deixando-a do lado de fora. Como ficou sem conseguir entrar, Tammy, sua esposa preocupada, entrou em contato com a polícia e por volta das 5 horas da manhã do dia 19, foi encontrado já sem vida no local. Apesar de não ser recente, também vale a pena lembrar dele. O apresentador de TV Fernando Vanucci. Sua morte completou 2 anos no último dia 24. Se foi aos 69 anos em Barueri, São Paulo. O jornalista foi levado ao hospital após passar mal em casa. Segundo familiares, ele sofria de problemas cardíacos. Fernando Vanucci começou sua carreira no jornalismo esportivo aos 15 anos, em uma rádio em Uberaba. Aos 20 anos, foi contratado pela Rádio Confidência de Belo Horizonte. De 1973 até 1977, ele trabalhou na TV Globo de Minas Gerais, sendo em seguida transferido para o Rio de Janeiro. Na Globo, apresentou os jornais Globo Esporte, RJTV, Esporte Espetacular, Jornal Nacional, Jornal Hoje, Fantástico, entre outros. Pela Globo, Vanucci cobriu 6 Copas do Mundo. O destaque fica para a Copa do México, quando criou o bordão que se tornaria sua marca registrada. Alô você! Quem não lembra, não é? Em 1999, ele deixou a Globo. Nos anos seguintes, trabalhou na Rede Bandeirantes e TV Record. De 2003 até 2011, fez parte da equipe da Rede TV. Desde 2014, ele atuava como editor de esportes na Rede Brasil de televisão, até o seu falecimento. No dia seguinte à morte de Fernando Vanucci, ocorreu o falecimento de uma das maiores figuras do mundo do esporte. Falo sobre Diego Armando Maradona, maior ídolo do futebol argentino, que morreu após uma parada cardiorrespiratória no dia 25 de novembro de 2020. Não resistiu ao mal súbito ocorrido 2 semanas após uma cirurgia no cérebro. E neste último sábado, dia 26, faleceu no estado da Flórida, aos 63 anos, a cantora Irene Cara, mais conhecida por cantar hits de filmes clássicos dos anos 80, como Fame e Flashdance. Na Indonésia, na última segunda, dia 21, às 13 horas e 21 minutos horário local, um terremoto de magnitude 5.6 atingiu a região de Cianjur, a oeste de Java. A uma profundidade de 10 km, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, causou o colapso de edifícios enquanto aulas escolares ainda estavam em andamento. O número de mortos passa de 300. Mais de 2.000 pessoas ficaram feridas e 56 mil casas foram danificadas, informou a Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres do país. E neste sábado 26, um deslizamento de terra pelas fortes chuvas atingiu a ilha de Ischia, próxima à cidade de Nápoles, na Itália.
12 pessoas estão desaparecidas e muitas presas em escombros na lama. Análises e analogias. Nesta última semana, uma notícia retornou aos nossos ouvidos. O presidente do partido do ainda presidente da República chamou a imprensa para novamente, de novo e outra vez, voltar com o papo de fraude em 279 mil urnas. E mais uma vez, again, sem apresentar prova alguma. Sabe o que é mais curioso? Estão fazendo o caso das urnas no segundo turno, que foi apenas da eleição para a presidência. E o primeiro turno, onde elegeram uma bancada gigantesca de seu partido e apoiadores, não citaram. Que coisa, não? Disse o presidente do partido do presidente que não se tratam de novas eleições, só que não se pode conviver com o fantasma das eleições de 2022. Como é que é? Fantasma de quê? Resultado? O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, entendeu que o PL do partido agiu de forma irresponsável ao questionar urnas e aplicou multa para todos os partidos da coligação. O PP e republicanos informaram que discordam totalmente do questionamento feito pelo PL. Poxa, parceiro, não vou participar dessa parada aí não, cara. Se vira, malandro. Sabe o que vai acontecer? PL vai pagar sozinho multa de 22,9 milhões por litigância de má-fé, decide o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Manifestações contra o resultado do segundo turno continuam. Vandalismo, violência e tudo mais de ruim que podemos esperar de maus elementos. Houveram casos de prisões, por exemplo, no Pará, onde elementos atacaram a Polícia Federal e as mídias ainda ditam como, abre aspas, suspeitos. Eu nunca vou entender isso. Suspeitos que executam tal ato não são mais os autores de tal ato? Mudou também na reforma da língua portuguesa o significado da palavra eu não sei? Igual as notícias de, abre aspas, suspeitos que assassinaram alguém e com provas mais que suficientes que foram os próprios. Houve um novo e emblemático caso de um pai que levava seu filho de 9 anos para uma cirurgia em um dos olhos, e os manifestantes bandidos disseram para eles seguirem a pé se quisessem passar. A cirurgia teve de ser remarcada. E algumas semanas atrás, se vocês não lembram, pode deixar, eu vou refrescar a memória de cada um de vocês. Uma pessoa morreu por conta do início dos bloqueios. O motivo? Um coração que seria transplantado não ter chegado a tempo no hospital em que se encontrava. E aí? Quanto estão recebendo para manter essas atitudes criminosas? Fora os zumbis que ficam lá batendo nas portas do quartel ou marchando igual robôs ridículos. Quem se responsabiliza por isso? Ninguém, né? Quando não são as manifestações de incentivo, é o silêncio. Enquanto isso, outros problemas ocorrem no atual governo. Projetos que anistiam ocupações ilegais em áreas de preservação e até extinção da área de conservação de Cristópolis, na Bahia. Uma floresta de 13 mil hectares que necessita de conservação e regularização de sua área. Textos também foram aprovados na manhã de quarta, com propostas que beneficiam o comércio ilegal de madeira sem necessidade de aprovação de órgãos ambientais. Ou seja, sem mais. A Justiça do Rio de Janeiro negou na última quinta-feira, dia 17, um habeas corpus pedido pela defesa do anestesista Giovanni Quintela Bezerra. Lembram dele? Aquele desgraçado que foi pego em flagrante por uma gravação em vídeo e denunciado por estuprar uma mulher durante o parto. No Centro Cirúrgico do Hospital da Mulher, Eloneide Studart, aqui mesmo em São João de Meriti, Rio de Janeiro, em julho deste ano. A decisão é do desembargador Celso Ferreira Filho, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. O processo tramita em segredo de justiça. Outro pedido de habeas corpus já havia sido negado no começo do mês. Tomara que ele esteja sendo tratado como ele mesmo tratou os pacientes, e talvez até pior. A primeira audiência sobre o caso está prevista para o dia 12 de dezembro. Não esqueçam, guerras existem simultaneamente à felicidade de uma parte da população. A notícia em si agora se refere apenas a um pequenino? Sim, mas é para servir de lembrança. Ucrânia diz que bebê morreu em ataque com míssil russo em maternidade. O bebê recém-nascido foi morto em um ataque de míssil russo que atingiu uma maternidade na cidade de Vilniansk, no sudeste da Ucrânia, na última quarta, dia 23.
disseram autoridades ucranianas. O Serviço de Emergência do Estado disse que no momento do ataque, uma mulher com um bebê recém-nascido e um médico estavam na maternidade de um prédio de 2 andares, que foi destruído. O médico e a mãe foram resgatados, mas o bebê morreu. Um ataque a tiros em escolas no Espírito Santo teve mortos e feridos na cidade de Aracruz. A informação preliminar foi de que 2 elementos participaram dos ataques. Um deles foi identificado e preso poucas horas após o fato. Trata-se de um ex-aluno de uma das escolas de 16 anos. Segundo informações, o jovem invadiu a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Primo Beach, e fez vários disparos com uma pistola, matando 3 professoras. Em seguida, ele se dirigiu até a escola particular Darwin, na mesma região, onde matou uma aluna de 12 anos e feriu outros. Fora as 4 mortes, 16 pessoas ficaram feridas. E agora, mais polêmica! Porém, no mundo dos games. Vamos agora a uma treta envolvendo 2 gigantes do mundo dos games. Microsoft diz que Sony prejudica consumidores ao bloquear o Game Pass no PlayStation. E a Sony vem fazendo todo o possível para impedir a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, alegando a possibilidade de um monopólio de mercado. A Microsoft e a Sony têm se enfrentado em órgãos de regulamentação no mundo inteiro, após a intenção de aquisição da Activision Blizzard pela dona do Xbox em janeiro deste ano. A compra levantou preocupações de órgãos responsáveis por conta da possibilidade de ser uma prática anticompetitiva. Em meio a tudo isto, a gigante japonesa afirmou algo bastante preocupante, pois é dito que o acordo da Activision com o Xbox pode prejudicar os desenvolvedores e aumentar o preço dos jogos, hardware e assinaturas caso obtenham o controle exclusivo do conteúdo da Activision. E quando falamos de treta mesmo, hein? A Sony está fazendo de tudo para impedir que esse negócio vá adiante. Em um dos principais esforços para tentar impedir que o negócio aconteça, Jim Ryan, chefe da PlayStation, foi pessoalmente até Bruxelas em setembro para uma reunião com órgãos regulamentares da União Europeia e usando o pretexto de um possível monopólio de sua rival, principalmente no que se refere à franquia Call of Duty. Embora a Microsoft já tenha declarado diversas vezes que não pretende restringir a franquia de jogos de tiro, a transação continua sendo analisada minuciosamente, e principalmente no Reino Unido. a Autoridade de Competição e Mercados, CMA na sigla original, Órgão regulador antitrust do Reino Unido, trouxe seu veredito inicial sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft e optou por ampliar a investigação para uma segunda fase. Round 2. A preocupação do órgão é que os rivais da Microsoft, principalmente a Sony, saiam enfraquecidos com franquias como Call of Duty, sendo exclusivas do Xbox, além do catálogo da Activision Blizzard do Game Pass poder quebrar a concorrência de outros serviços de jogos em nuvem. Em um documento, a Microsoft utilizou palavras duras para acusar o órgão regulador de estar mais preocupado com o PlayStation do que com o consumidor final, atacando a Sony pelos aumentos de preço, mesmo sendo líder de mercado. A acusação mais interessante é que a Microsoft sugere que ofereceu o Xbox Game Pass do PlayStation, algo que sua rival teria bloqueado. Com a decisão, ela teria negado aos seus clientes a opção de escolha pelo serviço. Quem estava falando de monopólio mesmo? Bom, vamos lá. A Microsoft também frisa que, como todos os jogos disponíveis no Game Pass podem ser comprados, os jogadores de Call of Duty ainda poderão comprar o jogo no PlayStation, um valor que sairia mais barato do que obter no console Xbox. A companhia também alfineta a Sony, dizendo que a japonesa não sabe lidar com competição e optou por proteger suas receitas, ao invés de colocar seus lançamentos diretamente no PlayStation Plus. Oi, aí eu falo pra vocês, hein? Com toda essa situação, afeta de forma clara, concreta e direta os amantes das jogatinas, pois nós que sustentamos essa indústria. Eu mesmo gastei foi grana no meu PS3, por exemplo, hein?
afeta no bolso e, consequentemente, nossas opiniões sobre as corpes nesta luta safada que drena nossa diversão. Trago aqui agora, para finalizar este tema, o testemunho de uma dessas pessoas que sentem na pele. Ele, que por ser um amante do Xbox e gamer de jogos cooperativos da vida, tem propriedade para falar sobre o assunto. Ouçam como os fatos batem a opinião de um consumidor. Com a palavra, meu amigo Eduardo. Foi no início do ano que começou essa proposta, a Microsoft decretou para comprar e tem que ser avaliada por vários países, uma comissão, né, para não decretar monopólio. E aí tá uma novela, cara, aí tem um CMA que tá botando um montão de burocracia, só que os argumentos que eles estão usando são muito toscos. Porque já teve várias declarações da Microsoft falando, não, a gente vai deixar eles, o exclusivo não vai ser exclusivo, a gente vai deixar lá. Game Pass vai dar acesso ao pessoal jogar COD, que é caríssimo. Se tiver Game Pass, joga no PC, joga no celular, joga em qualquer lugar. Que é por nuvem, né? Então, e a Microsoft já falou, ela não liga pra... Eles querem mais jogadores jogando, mas não liga se vai ser no PlayStation, no Xbox ou no PC. Eles querem que as pessoas tenham acesso a jogos. E aí o argumento que a Sony e a CMA, que é o órgão que está fazendo, e acho que um outro órgão também que está tentando embarrear essa compra, estão alegando isso, exclusivo, vai frustrar os jogadores. E aí eles alegaram também, a Sony tá chorando pra caramba. Alegaram que pode ser que o Xbox crie conteúdos exclusivos, vai liberar para todo mundo, mas vai criar conteúdos só para quem tem Xbox. E a Sony faz isso, tipo, os Vingadores, jogo da Square Enix, tem o Homem-Aranha no jogo, mas não vai para nenhuma plataforma, só para Sony. Então eles estão atacando coisas que a própria Sony faz, cara. É bem ridículo mesmo, assim. Eu tomei nojo da Sony vendo as situações. Os fãs em si do PlayStation já não curtiam muito os fãs. A Sony, os jogos, eu acho bons e tal. Mas a atitude da empresa, cara, assim, bem ridículo. Assim, tem jogo que no Xbox, jogo independente, né? Tipo, lança R$100, na Sony lança 200, 300 reais o mesmo jogo, cara. Multiplataforma. É nem exclusivo, eles extorquem muito do consumidor. E o povo é cego por eles. Então fica defendendo, essa de guerra de console, cara, que é bem tosco, cara, isso. Eu lembrei disso aí porque tipo, já tava tipo uma novela, assim, que era algo praticamente certo, já tá meio ridículo, né? Deve concretizar até ano que vem, mas já poderia ter sido finalizado esse ano ainda. Mas a Sony tá cada vez com uns argumentos bem ridículos e o povo tá ficando puto, os sonistas cegos ficam defendendo a empresa, né? Zoando, né? Tu vê em tipo noticiários formais, né? Mas e outros, e até em termos de mídia mesmo, você vai ver que é bizarro algumas coisas, de mídia mesmo, assim, que é favorecida pela Sony. Recebe dinheiro pra isso, né? E quem quiser jogar com o Eduardo no Xbox, só adicioná-lo. Seu nick é Edward Depp. Isso mesmo, homenagem ao Johnny Depp. Deixarei aqui o nick dele na descrição. Eduardo, que além de gamer, também é ator, professor de teatro e incentivador deste podcast aqui. Amigo de longa data, desde o ensino médio, 22 anos. Cara, está ficando velho, hein? Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Não parem de ouvir o Ecos Digitais. Este podcast é uma brasa, mora? Mineiro tatua Elon Musk na testa com o intuito de viajar para Marte. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. Rodrigo América, de 43 anos, quer viajar para Marte. O jeito que ele encontrou para concretizar esta meta audaciosa foi tatuar na testa o nome de Elon Musk, o homem mais rico do mundo e entusiasta da colonização do planeta vizinho. Abre aspas. Eu tenho certeza que vou ser o primeiro brasileiro a me voluntariar para ir a Marte. Quero ser o primeiro. Sei que é uma viagem sem volta, mas eu já tenho 43 anos, minha filha já é criada, já vivi o que tinha para viver aqui na Terra. Até jornais internacionais têm procurado o mineiro depois que a notícia da tatuagem inusitada viralizou nas redes sociais. É essa visibilidade que ele esperava. Tô achando que vou conseguir, comentou. E falando no dono da SpaceX de novo, novamente, outra vez, desde que assumiu o comando do Twitter, o magnata tem causado uma série de polêmicas por conta de suas decisões para a rede social e remanejamento de funcionários.
Esta semana, Musk fez mais um movimento ao anunciar a contratação de George Hoods, conhecido por desbloquear o PS3, PlayStation 3. George Hoods é mais conhecido por burlar o bloqueio de operadora do iPhone e hackear o PlayStation 3, mas esta semana, Elon Musk o colocou em um desafio técnico mais importante: consertar o Twitter em 3 meses. Mais especificamente, Hoods terá de resolver os problemas com a barra de buscas da rede social, algo que provavelmente precisaria de uma equipe inteira de engenheiros. Boa sorte, George! E para fechar a conta do Elon neste programa, Os casos do Elon. ele quer reativar todas as contas banidas do Twitter, incluindo a do também controverso ex-presidente americano Donald Trump. As máscaras voltaram a ser exigidas na sexta, dia 25, em aviões e aeroportos. A Anvisa retomou a obrigatoriedade do uso de proteção facial nesses ambientes, em meio à alta dos casos de Covid nas últimas semanas. O governo de São Paulo já decretou também o retorno de máscaras no transporte público desde o último sábado. Testes em humanos da primeira vacina brasileira contra a Covid da Universidade Federal de Minas Gerais começaram na última sexta. O objetivo dos ensaios clínicos com a denominada Spintec é obter evidências quanto à eficácia e à segurança do imunizante, além de descobrir eventuais reações adversas. Os testes em humanos foram autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em outubro. Cientista brasileiro na África do Sul ganha prêmio alemão. Túlio de Oliveira, que mora no país africano desde 1997, e Sikulili Moyo, do Zimbábue, foram homenageados na última sexta pela descoberta da variante Ômicron da Covid-19. A honraria foi entregue pelo chanceler alemão Olaf Scholz, em cerimônia em Berlim. Nosso querido Thor do universo cinematográfico da Marvel, Chris Hemsworth, afirmou que decidiu dar uma pausa em sua carreira, após descobrir que tem um risco mais alto que o normal de desenvolver a doença de Alzheimer. Ele fez a descoberta depois de passar por testes durante a produção de sua série documental Limitless, da Disney Plus. Contou ainda à revista Vanity Fair que os testes confirmaram seu maior medo e que ele agora adotará medidas preventivas. Chris descobriu que tem 2 cópias do gene, APOE4. uma de sua mãe e outra de seu pai, o que o torna de 8 a 10 vezes mais propenso a desenvolver a doença do que aqueles sem as 2 cópias do gene. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência e pode causar problemas de memória e de comunicação. Boa sorte, Chris. E se estivesse vivo, Bruce Lee, a lenda, completaria 82 anos hoje, 27 de novembro. O astro de Operação Dragão e Jogo da Morte, que mesmo incompleto foi escrito, dirigido e produzido pelo próprio. Bruce Lee foi o grande responsável por trazer as artes marciais chinesas para as telas do cinema, primeiro em Hong Kong e depois para o mundo. Sua carreira foi marcada por idas e vindas entre Hong Kong, onde crescera, e os Estados Unidos, onde buscava sucesso como ator e também abriu 2 escolas de artes marciais chinesas, até o momento de sua morte inesperada em 1973. O fundador do Jeet Kune Do não só trouxe as artes marciais para o estrelato das telas, como também ajudou a reformular como o Ocidente via os homens asiáticos na mídia. Quebrou o antigo estereótipo enraizado no preconceito do início do século XIX, com a figura de um homem asiático no papel de herói, forte e inteligente. O ator Gary Oldman anuncia aposentadoria. Para ficar mais fácil de você lembrar dele caso o nome não ajude, ele atuou como o Comissário Gordon na trilogia do Batman de Christian Bale, junto com o Coringa do saudoso Heath Ledger. Após anos no cinema e diversos sucessos, o ator inglês anunciou que irá se aposentar muito em breve. Em entrevista ao Times de Londres, Oldman revelou que deve parar de trabalhar depois do desfecho de Slow Horses, nova série do Apple TV+. Abre aspas. Eu tive uma carreira maravilhosa, mas carreiras acabam. E existem outras coisas que me interessam além de atuar. Quando você é jovem, você pensa que conseguirá fazer de tudo. Ler aquele livro, e aí 10 anos se passam. Refletiu. Farei 65 anos no ano que vem. 70 está quase aí. Eu não quero estar ativo com 80 anos.
eu estaria muito feliz e honrado de me aposentar como Jackson Lamb, seu personagem em Slow Horses. Criador de John Wick está escrevendo filme baseado no jogo Streets of Rage. Parece que até mesmo a indústria cinematográfica está se interessando por Streets of Rage. A Lionsgate, produtora de filmes como John Wick e Jogos Vorazes, adquiriu os direitos para realizar um filme sobre a saga do game. O longa será escrito e produzido pelo criador de John Wick, Derek Kolstad. As produtoras DJ2 Entertainment e Escape Artists, que trabalharam nos filmes do Sonic, também farão parte deste projeto. Streets of Rage ficou muito consagrado na época dos consoles 16-bits, tendo seu primeiro jogo lançado em 31 de dezembro de 1990 no Japão e no dia 2 de agosto de 1991 no resto do mundo. A premissa do game é bem simples. Você podia escolher entre 3 personagens, Adam, Axel e Blaze, onde cada um possuía suas vantagens e desvantagens. Olha, joguei muito no meu saudoso Mega Drive 3, hein? E no arcade também, mais conhecido como Fliperama. E no último dia 21 de novembro, o rival do meu querido Mega Drive completou 32 anos desde seu lançamento, junto com o também queridinho do público nintendista Super Mario World. Parabéns, Super Nintendo! Mas mais parabéns ainda para o Mega Drive 3. Tian, meu querido! Sou cria do Mega Drive 3 e Sonic 2, mas esta notícia tem seu valor, né? Sem clubismo. Tá bom, só um pouco. E como grande parte do povo gosta de gastar na Black Friday, que promove loucuras, mas não tantas quanto o aniversário do supermercado Guanabara aqui do Rio de Janeiro. Vamos a este factual. Eu quero uma TV, mas ela mandou comprar o liquidificador, porque o de casa está velho. Esse eu vou levar, não tem jeito. Mas ainda estou pensando na TV. Está com preço bom. Disse um homem em sua ânsia pelo futebol, enquanto esquece de comer, mas é lembrado por sua consciência, ou pelo risco de uma séria DR em casa. Até jornais internacionais têm procurado o mineiro para... Um homem carregava uma bandeira... Um homem carregava uma bandeira... Um homem carregava uma bandeira... Fala direito! Você ouviu Ecos Digitais.